Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo para explicar algumas coisas para vocês, tá? Precisamos falar sobre a recuperação da AV3. A AV3 foi aquele trabalho de pesquisa que vocês deveriam ter apresentado em forma de vídeo. Alguns alunos, em algumas turmas, aproximadamente 50%, mas assim, de 15 turmas que eu tenho, para as 15 turmas eu propus o trabalho, 4, mais ou menos, eu tive uma média de 50% de alunos que fizeram. As demais não chega nem a 5%. Esses números me deixaram um pouco frustrada. Eu esperava que vocês fossem se entusiasmar um pouco mais com a atividade. Afinal de contas, todos vocês, né, dispõem de celular para fazer as atividades, têm condição de gravar um vídeo, e infelizmente eu não consegui alcançar a maioria de vocês, tá? Então, por isso que eu tô gravando isso para falar sobre a recuperação. Isso então era o que vocês deveriam ter feito, né? Eu propus o trabalho, era para vocês, a partir da pergunta que eu havia apresentado, pesquisarem e me apresentarem uma resposta justificando o motivo pelo qual vocês estavam afirmando aquilo. Eu acho que talvez o fato de ter chamado essa resposta de hipótese tenha confundido a cabeça de vocês, não era a intenção, tá? Vocês tinham que ter feito isso na forma de um vídeo e mandado para mim pelo Google Classroom. Eu até fiz uma aula explicando algumas coisas para vocês, mas acho que acabou não sendo o suficiente, né? No material, quando eu disponibilizei a atividade, eu já havia colocado ao final do material que a recuperação ia ser vocês fazerem a mesma pesquisa, só que na forma de um trabalho escrito, nas normas da BNT. Como eu sei que vocês têm uma preguiça danada de fazer isso, falei, bom, deve motivar para eles quererem fazer o vídeo. Tentativa frustrada, né? Não funcionou. E daí eu comecei a pensar em algumas coisas. Conversando com os alunos, muitos deixaram de fazer porque tem vergonha de falar, porque a câmera do celular não é tão boa. Enfim, desculpas ou motivos, não vou julgar ninguém, não cabe a mim, foram os mais diversos possíveis para não entrega do trabalho, falta de tempo, enfim. E teve um outro fator também que eu acabei parando para refletir ao conversar com o pessoal da equipe pedagógica, que muitas vezes recebem reclamações de vocês, né? Também com alguns colegas professores, para ver o que eles têm passado, como que os meus alunos, que são alunos deles também, têm se comportado em relação às coisas que eles têm pedido. E ouvindo até outros alunos, eu comecei a perceber que muitos de vocês só utilizam o celular para fazer essa parte de estudo remoto. E alguns relataram para mim, e eu observei isso mesmo quando eu pedi aquelas atividades no trimestre passado, vocês têm uma dificuldade meio grande, né, em utilizar um editor de texto pelo celular. E daí eu fiquei pensando que talvez um trabalho escrito, digitado pelo celular não fosse ser viável. Eu poderia dizer para vocês fazerem, tirarem foto e me mandarem. Sério, não dá, não funciona. Coisas escritas muito longas, eu tenho que abrir tela por tela e ampliando, é muito complicado para mim fazer a correção também. Então eu pensei num novo instrumento de avaliação para poder propor agora nessa recuperação, tá? E sendo assim, a partir de sugestões até de outros alunos, eu resolvi usar a ideia do mapa conceitual. Esse mapa conceitual é uma espécie de resumo que vocês acabam elaborando com os principais conceitos acerca de uma determinada temática, né, de um determinado assunto.
E é o que eu vou colocar então para vocês como atividade de recuperação para essa avaliação, tá? O valor vai ser o mesmo da avaliação inicial e eu vou propor um tema que vocês vão, a partir desse tema, elaborar um mapa de conceitos. Mas não se desesperem, tá? É para ser mais simples, então prestem bem atenção no que eu vou explicar, porque é para ajudar, ok? Já falei, não escondi ninguém, gosto muito dos materiais que o Manual do Mundo vem produzindo. Adquiri vários, tá? E um deles foi esse material do Dúvida Cruel. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu coloquei uma foto ali. E ele tem várias perguntas, algumas bem aleatórias, outras que são bem interessantes. Então, eu extraí algumas dessas perguntas que são feitas nesse livro. E, claro, a parte boa do livro é que tem a pergunta e tem a resposta. Então, eu vou poupar vocês de fazerem a pesquisa científica. Eu vou propor a pergunta, mas eu já vou dar a resposta para vocês. Eu quero que vocês leiam esse material e consigam interpretar o que ele está dizendo e organizar essas ideias em um mapa conceitual. Então, eu fiz um exemplo para vocês verem como que eu quero que vocês façam esse trabalho, tá? Só para lembrar, eu estou gravando esse vídeo para todas as minhas turmas, mas cada turma vai ter o seu tema, tá? Então, é só para vocês prestarem atenção e entenderem como é o exemplo. Então, eu escolhi essa pergunta para mostrar para vocês como fazer o trabalho. Então, ali tem a pergunta, por que a pipoca estoura? Tem um texto explicativo, tem essa parte e tem essa. Eu usei como base para fazer o meu mapa de conceitos essa pergunta inicial. Lembrem que esse trabalho é um trabalho de recuperação a partir do trabalho que eu havia proposto anteriormente. E o tema do trabalho anterior era pesquisa científica, tá? Toda pesquisa científica, ela tem algumas etapas. Primeiro, eu tenho que ter uma pergunta, que é o meu ponto de partida. Sobre essa pergunta, eu vou fazer uma pesquisa prévia de coisas que estejam relacionadas ao tema ou ao questionamento que eu estou fazendo. Aí eu vou propor uma hipótese, ou seja, uma possível resposta para essa pergunta, tá? E daí eu vou fazer observações que possam me ajudar a provar que essa minha ideia está correta e vou tirar as minhas conclusões. Essas são as etapas da pesquisa científica. Então, eu tenho, a minha pergunta é, por que nem todo milho vira pipoca, tá? Eu vou usar como base, como uma pesquisa prévia, o que está sendo apresentado nesse texto aqui, ó. Beleza? Cadê aquele negocinho? Aqui, uma caneta. Então, aqui, dentro do milho há 2 ingredientes principais, o amido e a água, bababá, bababá, bababá. Então, o texto, certo? Aí, eu vou propor o meu mapa de conceitos. Isso daqui é uma foto de um mapa que eu fiz à mão, que é o que eu quero que vocês façam, tá? Então, vocês vão fazer numa folha sulfite, colocar a identificação da escola, de vocês, e vão colocar lá. Recuperação da AV3, Trabalho de Pesquisa Científica. Aí, vocês vão organizar as ideias do texto que vocês receberam. Então, a pergunta, por que nem todo milho vira pipoca? Então, a minha pesquisa prévia. Se eu quero saber por que nem todo milho vira pipoca, eu primeiro vou pensar como o milho vira pipoca. Então, eu resumi e organizei as ideias do texto que eu coloquei ali para vocês. Então, o milho é formado por 2 substâncias, a água, o amido. Quando essas substâncias são aquecidas, a água vira vapor, começa a se expandir dentro do milho, empurrando a casca de dentro para fora. O amido, que também está lá dentro,
ele vai sendo aquecido e vai ganhando uma consistência de gelatina. Conforme a pressão da água ou do vapor da água vai aumentando lá dentro, isso vai fazer com que a casca do grãozinho de milho se rompa. Quando esse rompimento acontece, a gelatina, que é o amido, se solidifica e vira aquela massinha branca que é a pipoca, certo? Então, eu já sei como o milho vira pipoca. Esse é o princípio da minha pesquisa prévia. Qual vai ser a minha hipótese, então? Por que nem todo milho vira pipoca? Bom, nem todo milho vira pipoca porque por não apresentar quantidades significativas de água em sua composição, certo? Da onde eu tirei essa ideia? Da pesquisa prévia que eu fiz. Para eu provar que essa minha ideia está correta, que observações eu posso fazer? Eu posso tentar determinar a quantidade de água nos meus grãos, por um método chamado calcinação. Ou eu posso estourar alguns grãos de tamanhos diferentes para ver se o tamanho influencia na quantidade de água que pode ter lá dentro. Eu fiz isso daqui? Não, porque eu não consigo. Mas são possíveis observações. E muitas dessas observações já estão relatadas ali no texto que eu vou dar para vocês. Quais foram os resultados, então, desses testes que outras pessoas fizeram? Estudos comprovam que para causar o rompimento da casca do milho, é preciso que o grão tenha pelo menos de 12 a 16% de água. Se não tiver essa quantidade, a quantidade de água lá dentro é muito pequena para virar vapor, para ter pressão suficiente para fazer o grão estourar, tá? Então, qual é a minha conclusão a partir disso? Nem todo milho vira pipoca, pois para que isso ocorra é necessário água em quantidade suficiente em sua composição. Então, o texto, vou até voltar ali para vocês verem, ó. Tá aqui a minha resposta. Eu só peguei as ideias que o texto me apresentou e organizei no meu mapa conceitual. Então, vocês não precisam pesquisar, vocês precisam ler o texto, interpretar e organizar as ideias, certo? É isso que eu preciso que vocês façam. De forma clara, objetiva, resumida, certo? E que eu seja capaz de entender a interpretação que vocês fizeram do texto, certo? Pessoal, é um exemplo. Cada turma vai ter o seu texto, tá? O que eu vou levar em consideração? Então, vocês vão ter que fazer o mapa conceitual, daquele jeito que eu mostrei, com o tema de vocês. E vocês vão colocar, o texto vai estar disponível junto com a atividade, tá? Vocês vão fazer em folha sulfite, com letra legível. Se quiser fazer colorido, como eu fiz, fica mais fácil de entender, é mais legal. Vocês vão tirar uma foto desse mapa e vão postar lá no Google Sala de Aula. Pessoal, caprichem na hora de focar para tirar a foto, certo? Procurem enquadrar o mapa inteiro para ele não ficar cortado. Quanto mais longe, mais difícil para eu corrigir, certo? E se você tem a possibilidade, sabe utilizar outros recursos, algum editor de imagem, sei lá, um Photoshop, esses negócios de computador, vai na fé, pode usar, não tem problema, certo? Então, é para vocês fazerem, ok? Quando que tem que entregar isso? O prazo máximo é o dia 10 de setembro, quinta-feira da semana que vem. Vocês têm essa semana para fazer, tem o fim de semana que é feriado, prolongado, então, professora, não dá para nem para passear. Não pode, nós estamos em pandemia, aproveita para fazer o seu trabalho, certo?
Se você postar antes, melhor, porque você evita transtorno. Na hora teu celular acaba a bateria, na hora de tirar foto, vocês deixam para enviar no último minuto possível. Façam com tempo, vocês têm tempo para isso, tá? Tá. Então, eu quero que vocês se organizem, certo? E façam a atividade. É importante, porque vale nota. Muitos, a maioria, vai ficar sem essa nota dessa terceira avaliação se não fizer a recuperação, certo? Volto a reforçar. O texto vai estar lá, é só vocês lerem, interpretarem com cuidado, certo? Para fazer a atividade. Tem alguns vídeos que chegaram atrasados para mim, então eu tô terminando de corrigir todos para lançar as notas de uma vez só. Eu vou fazer isso até amanhã, sem falta, tá? Se alguém tiver muito desesperado, me avisa, mas acho que dá para aguentar até amanhã. Vocês têm o feriado e tem até quinta-feira da semana que vem para fazer isso, certo? Se esforcem, pessoal. Eu simplifiquei o máximo que eu pude, sem deixar de exigir de vocês o aprendizado referente a essa proposta de trabalho que eu havia feito, tá? Então, leiam com atenção, caprichem na hora de fazer o mapa e é isso, beleza? Precisando, tendo dúvida, manda mensagem pelo Google Sala de Aula, pelo WhatsApp, eu quase fico louca, mas eu tento responder tudo que eu posso, certo? E me ajudem a ajudar vocês, é só o que eu peço, ok? Façam as recuperações, de preferência fiquem em casa e bom final de semana, bom feriado para vocês. Beijo!